irmãos e irmãs. Missa do 23º Domingo Comum. Nesta liturgia, Jesus nos desafia a seguir, deixando de lado tudo que não condiz com o seu projeto. Decidir-se a caminhar com Ele significa discernir e escolher com sabedoria os valores que fazem nascer a nossa sociedade. Atentos à proposta do Senhor, somos chamados a estabelecer e assumir prioridades, colaborando para a construção do reino de Deus. Com alegria, vamos ficar em pé e cantar para guardar a procissão de Deus. sobre você, sobre a sua família, sobre todos os seus projetos, as suas ideias. Eu preciso que você abra o seu coração. Tudo depende da forma como você se dispuser, da forma como você receber a palavra. Quero que você se lembre da semente que cai em vários tipos de terrenos, para que ela possa crescer e frutificar. Se você for uma pessoa boa, ela produzirá os frutos que se esperam. E se você não for bom, ela pode germinar e logo secar. Por isso, eu gostaria que você, comigo, abrisse-nos profundamente o nosso coração, fechando os nossos olhos, criemos este clima de oração, clima de adoração a Jesus, clima de louvor a Jesus, clima de renovação em Jesus e através do seu Espírito. O Senhor cria no seu coração, na sua mente, na sua consciência, o espírito de desprendimento. Desligue-se do celular, da sua casa, da sua família,
do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, de todas as preocupações. Mergulhe no oceano do Espírito. Deixe-se conduzir pela unção e pela ação, pelo poder desse Espírito que a todos capacita, que a todos vive. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Este amor de Cristo só se torna real e realidade na nossa vida se cada um de nós disser: por hoje eu não quero mais pecar. O PHM, a renúncia ao pecado, a renúncia ao egoísmo, a renúncia à vaidade, a renúncia ao nosso eu, a renúncia às nossas capacidades de pecar. Mas isso conosco mesmo, com as nossas forças, com o nosso poder, nós não conseguimos. Somente no nome e no poder de Jesus é que todos nós podemos ser renovados. E por isso é preciso que você diga a Jesus: renova-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Olhe que por mim mesmo nada posso, mas somente com o vosso poder eu serei capaz. Vai falando pelas suas palavras, olhando para esta cruz, olhando para o lado aberto de Jesus, o lado de onde saiu a água e o sangue, que significa uma vida da igreja, para nos lavar, para nos purificar, para nos renovar, para nos transformar. Eu quero ser um homem novo. Eu quero ser uma pessoa nova, Jesus. Por isso, cura o meu coração. Renova a minha alma. Eu tenho sede de vós. Inunda-me com o teu sangue que saiu do lado aberto, do vosso lado aberto. Eu quero ser um homem novo, mas com as minhas forças não consigo. Somente com o vosso olhar de misericórdia, somente com o vosso gesto de perdão, é que eu conseguirei dizer: Senhor, por hoje eu não quero mais pecar. Por isso, erguendo as minhas mãos, eu suplico, cantando o perdão dos meus pecados. Cura, renova-me, Senhor. Não quero ser mais igual. Quero ser um homem novo. Quero ser diferente, Senhor. Quero abrir o meu coração para ouvir a tua palavra. Quero me aproximar desta mesa com o coração purificado, com o coração lavado, com o espírito transformado. Sim, Senhor. Conserta o teu coração. Perdoa, cancela todos os pecados. Dentro do meu coração só você. Dentro do meu coração só você. Sou amado, orgulho, vaidade, soberba, prepotência, Precisa mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Todos juntos. Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. Cristo, filho de Davi, tem piedade de mim. Cristo, filho de Davi, tem piedade de mim. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Eu quero ser um homem novo. Eu quero ser um homem novo. Eu quero ser uma pessoa transformada. Eu quero ser uma pessoa transformada. Porque tudo que há dentro de mim Porque tudo que há dentro de mim precisa de ti, Senhor. precisa de ti, Senhor.
Cancela, Jesus, todos os pecados destes vossos filhos e filhas. Cancela, Jesus, os traumas contraídos no passado, na infância, na adolescência e na juventude desses filhos e filhas, que prostrados se encontram na humildade e na simplicidade, implorando o seu perdão. Cancele, Senhor, todas as traições, todas as calúnias, todas as fofocas, todas as desuniões, a falta de amor, a falta de compaixão, a falta de perdão desses vossos filhos e filhas. Sim, Senhor, do vosso coração aberto, saiam agora raios que iluminem e clareiam os corações desses vossos filhos e filhas, e os ergam, os levantem, os capacitem, para que dia após dia possam viver o vosso chamado à santidade. Vós que disseste, sede santos como o vosso Pai Celeste é santo, Senhor. Esses vossos filhos são fracos, são débeis, por eles mesmos nada conseguem, por isso imploram o perdão dos seus pecados. Volvei sobre eles o vosso rosto, o vosso olhar de compaixão e de ternura. Em vosso nome e pelo vosso nome, nós dirigimos ao Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Arrependidos e alcançada a misericórdia e o perdão dos nossos pecados, vamos bater palmas, cantando o glória a Deus nas alturas. É festa aqui, é festa no céu, porque filhos agora reavidos, faltas perdoadas, dívidas canceladas, é o amor de Deus em você, em mim e em todos nós. Glória a Deus nas alturas. Quero acolher cada intenção de vocês nas minhas mãos, mãos que uma vez erguidas fazem chegar ao céu as nossas lágrimas, as nossas angústias, as nossas dores, mas também as nossas alegrias. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Para penetrar os
pensamentos de Deus, vamos abrir nosso coração à sua palavra, que nos dá a conhecer o que Ele espera de cada cristão e o que nos é necessário para ser fiéis seguidores de Jesus. Ouçamos. Leitura do livro da sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões certas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda da argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desse sabedoria e do alto lhe enviastes teu Santo Espírito? Só assim se tornarão retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprendam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós foste o Senhor um refúgio para nós. Vós foste, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós foste, ó Senhor, um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Ensinai-nos a cortar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-nos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor é nosso Deus, repouse sobre nós e nos conduza. Tornai-nos fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Leitura da carta de São Paulo a Filemão. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor de meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse meu representante para cuidar nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi tirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, o rei, que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos hoje a celebrar o Domingo do Senhor. Missa vespertina, a liturgia do 23º domingo do tempo comum. São muitas ideias que podem ser retiradas destes textos. A primeira ideia, vamos tirar simplesmente algumas ideias. A primeira ideia é da grande inteligência e sabedoria divina. A sabedoria com a qual Deus começou tudo quanto existe. O sábio, o escritor, que escreveu a primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, capítulo 9, versículo 13 a 18, nos diz assim. Aliás, esse texto todo é feito de interrogações. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? A sabedoria, esse mesmo texto, o mesmo livro, quando Deus criou o céu e a terra, eu estive ali como mestre. Quando Ele fundou alicerces sobre a qual Ele construiu tudo quanto existe, eu estive ali como um arquiteto. Afinal, que sabedoria é essa? João vem ao nosso encontro para responder esta pergunta. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era o próprio Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele era a luz do mundo, mas o mundo preferiu mais as trevas do que a luz. Nesse sentido, o Evangelho vem para cromatar, vem para coroar esse discurso. Se não me preferirdes mais a mim do que aos vossos pais, mais a mim do que a sua esposa, ao seu filho, ao seu marido, se não tomares a cruz sobre ti e não seguires atrás de mim, não serás digno de mim. Jesus, nesse texto, faz uma exigência interpelativa. Ser da renovação carismática não é ser de meia boca, meia tigela. É preciso sermos da renovação carismática em plenitude. Deixar de lado o nosso eu e viver Cristo. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Só que nós podemos ao trabalho, não sei se era a regra, se era o que falaram ali. É ganho. Ok, outro termo para dizer lucro.
Só que às vezes essas traduções da Bíblia às vezes desenganam. Uma tradução diz que é gado, outra diz que é suborno, sei lá, uma coisa assim parecida. Mas o texto grego da Bíblia de Jerusalém diz que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E aí esse texto de Paulo e também aqui que Jesus diz nesse evangelho vai em paralelo com aquele que encontramos no evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus no capítulo 6, quando Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vos será dado por quem coloca Deus em primeiro lugar, Deus em segundo lugar, Deus em terceiro lugar, este tem tudo o que precisa para ser feliz. Essa é a resposta de Jesus no Evangelho Sinótico. Se alguém tiver deixado casa, pai, quando Pedro perguntou: Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos como herança? E Jesus responde: vocês que deixaram tudo isso, receberão 100 vezes mais do que vocês tiverem deixado, já aqui na terra. E no final, aqueles que me seguirem com perseguições e tal, receberão um prêmio à vida eterna. Vocês estão de parabéns. Quem deixou o marido em casa? Levanta a mão. Isso. Você está de parabéns. Merece uma salva de palmas. Por que você está de parabéns? Porque há mulheres que dizem assim: eu não posso ir ao grupo de oração, porque senão meu marido não deixa. Há mulheres que tremem, têm medo de perder o seu marido. Não sei se é perder, se é ganhar. E a gente se esquece de que quanto melhor for a sua oração, quanto mais intensa for a sua oração, mais você prende o seu marido. Porque com Jesus e pela força da oração, tudo pode ser mudado. Muitas das vezes você perdeu, você foi traída, você foi traído, porque você bobeou na oração. Porque você cochilou, você dormiu, você não vigiou. E Jesus nos diz: vigiai e orai para não cair no pecado. E quando nós deixamos de nos policiar, vem o encardido passando pelo nosso meio e nos tira as coisas mais importantes. A preguiça precisa ser deixada de lado. É uma das exigências de Jesus. Muitas pessoas não vão, trocam Jesus por causa da caminha, trocam o grupo de oração por causa do churrasquinho, por causa dos amigos e das amigas. Haverá alguém que deixou a esposa em casa também aqui? Opa, também merece uma salva de palmas, só para isso. Os outros, eu não dispenso a minha esposa, a minha princesa, a minha deusa. Inclusive, algumas fações dizem assim: afinal de contas, não existe só um Deus. Homens existem, mulheres que existem, que se adoram. E Jesus diz: se não me preferires mais a mim do que a esposa, do que ao esposo, do que aos filhos, não sou digno de mim. A gente precisa fazer uma opção preferencial por Deus. Deus acima de tudo, porque Ele assume a sabedoria. Por acaso esse homem que você adora teria existido se Deus não existisse? Por acaso essa mulher que você venera tanto, que você coloca tanto lá para cima, teria existido se Deus não a tivesse criado? Por acaso este filho que você adora tanto, que lhe faz derreter como manteiga, se Deus não existisse, ele teria existido?
Será que essa mãe, que é sua deusa, esse pai, que é seu Deus, se a sabedoria do alto não a tivesse criado, ela teria existido? Você não é, nós não estamos aqui por acaso. Você não é fruto do acaso. Você é fruto da providência divina. Você é fruto da sabedoria do alto. Então, preze por essa sabedoria. Saiba desvalorizar as coisas deste mundo. Os prazeres deste mundo passarão e deixarão ruínas. Só no céu encontraremos todas as belezas eternas. Porque lá no céu, primeiro, de lá nós viemos, porque lá está Deus, embora nós digamos, Deus está em todo lugar, porque onde uma ou duas pessoas estiverem reunidas, em nome dele, ele está presente. Porque afinal de contas, não basta duas pessoas ou três estarem reunidas para dizer que Jesus está aí no meio. É preciso saber a razão do porquê e em nome de quem essas pessoas estão reunidas. E por isso é que nós, todas as vezes que nos encontramos em assembleia, ou para fazer uma celebração, uma paraliturgia, ou para celebrar a Santa Eucaristia, ou no grupo de oração, rezar o terço, ou em adoração, nós sempre começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é em nome da Santíssima Trindade que nós nos reunimos. Em nome do Deus, o Criador, e portanto, enquanto Ele cria, Ele é o Pai, é a suma sabedoria criacional. Em nome do Filho, aquele único que morreu por nós, para que todos nós, você e eu, pudéssemos alcançar a salvação. Ele nos arrebata, nos arranca das mãos do encadido. Ele nos tira da prisão, como nós ouvimos Onésimo, que estava preso, e não só preso, mas ele era escravo. E como escravo, pelo texto, presume-se que Onésimo tenha furtado do seu patrão e fugiu, que é Filemão, e Filemão foi atrás, prendeu e o jogou na prisão. E porque não há nenhum mal que não venha pelo bem, daí a expressão nossa popular, Deus escreve direito em linhas tortas da nossa. Ou aqui não existe esse ditado? Ou vocês ficaram mudos? Deus escreve direito em linhas tortas da nossa vida. Mesmo lá, naquele lugar, entre as grades, a providência do alto atua. Deus está em todo lugar. E a sua palavra deve ser ouvida, deve ser proclamada, seja quais forem as condições e situações. Paulo, o prisioneiro não pelo roubo, mas pelo Evangelho de Jesus Cristo, ele entendeu melhor a lógica. Haja o que houver, faça frio, faça calor, a propósito ou a despropósito, anuncia o Evangelho. E você tem feito isso? Quando você vai no ônibus, quando você vai ao shopping, quando você vai à pizzaria, você se faz o sinal da cruz antes de se sentar à mesa, antes de começar a comer lá na pizzaria? E quando você se depara com aquele amigo que pega no seu pé, com aquele colega da escola, da faculdade ou da escola que é do mundo, qual é o seu comportamento? Paulo nos dá uma lição. Preso, entre os outros presos, ele pega no Evangelho e anuncia a boa nova. E começa a dar vida, gera uma nova alma, uma nova vida. Terminada a duração do preso, Paulo escreve uma carta de apresentação a Filemão. Meu caro amigo Filemão, eu sou preso, mas
vontade divina. Escreva uma carta, dá uma carta de recomendação, de informações. Receba aquele cidadão que era preso, agora não como escravo, mas recebam como um irmão. O que Paulo está apelando? Por que Paulo está apelando? Paulo está apelando pela reconciliação, pelo perdão, pela misericórdia. Paulo está apelando pela igualdade racial, igualdade social, igualdade cultural, está apelando pela não violência, está apelando pela não desigualdade, está apelando pela não discriminação. Essa discriminação, que seja racial, que seja uma discriminação política, porque existem muitos dos nossos irmãos aqui que são de outros partidos e que brigam. Quando chega a hora da época das eleições, alguns nós que estamos aqui, alguns brigamos. Brigamos ou não? Me fale a verdade mesmo. Fale a verdade. O do PT, o PTT, Partido Verde, Companhia Limitada, brigam ou não brigam? E depois? Qual é o seu time? São Paulo. Flamengo? E você? Grêmio? E você? Imaginem os dois clubes jogando em casa. Como é que ficam? A senhora se alegra quando o seu time adversário mata gol em você? Fica contente? Eu não olho o jogo, mas eu torço para Jesus. Não, sim, torço para Jesus. Mas isso é só uma pegadinha, né? Mas eu já sei que Flamengo e Vasco se jogam. Se em casa há dois adversários, não dá para pactuar, não é? Não brigam. Mas por que você não se alegra com a alegria do outro? Com o bem-estar do outro? Por que você tem que brigar só porque o outro está contente? Então não está dito, alegrai-vos com os que se alegram. Cadê a solidariedade, a comunhão? Chorem com os que choram. A minha equipe é campeã, a minha equipe, e o outro está chorando. Coitado, coitado. Hoje você perdeu, amanhã o seu time vai ganhar, tá? Mas não. Paulo está apelando pela igualdade. Não é Corinthians e São Paulo, tá? O Santos e o Flamengo perdeu. E você ficou contente? Ficou contente? Por causa dos filhos que torcem para Corinthians. Muitos de nós, a gente se diverte à custa do pobre Zacarias. Fica contentíssimo. Com a desgraça dos outros, a gente bate palmas. Infelizmente é assim. Mas Paulo hoje nos diz: se você é onésimo, seja onésimo justo. Se você é Filemon, seja o Filemon honesto. Aí, nós hoje, embora a gente está passando um dia 7, está terminando já, daqui a pouco é outro dia, vivemos o dia dos excluídos. O que significa esse dia? É um dia de chamada de atenção, chamada de consciência, para que aqueles que são patrões saibam respeitar os empregados e que os empregados saibam respeitar os patrões. Quem que tem comércio, que é dono do comércio? Levanta a mão. Alguns têm comércio que não querem levantar a mão, só um pouquinho. Estava esperando dar um bom, senão o padre vai lançar uma bomba. Vocês têm empregados, não tem? E os vossos empregados não. Os empregados, o que estão à procura? Não ganham pão? Ganham? Vão atrás do ganha-pão, não é? E vocês também, o que estão à procura? Não ganham pão? Então, tanto os empregados quanto os patrões, todos procuramos pelo pão. Todos nós queremos comer. Assim é
tanto aquele que está à procura do pão como empregado, quanto aquele que procura do pão como patrão, sejam irmãos, sejam uma família, sejam irmãos. Vejam a expressão que Paulo diz: receba-o como teu irmão. Os irmãos não se escolhem, a não ser que você tenha escolhido o seu irmão. Tem irmão? Você escolheu o seu irmão. Então, os irmãos não se escolhem. O que eles se fazem? O que eles se fazem? Se batem? Graças a Deus, eu tenho bastante irmãos. Isso. Eu não sei o que é se brigar com irmão. Mas a senhora escolheu os irmãos que assim. Não, Deus que escolheu. E agora o que a gente tem que fazer? É acolher. Que bom, a senhora é como uma pedra no sapato, mas a minha irmã fazer o quê? Faz o quê? É minha irmã? Faz o quê? A minha mãe é... Passa o tempo, pirata. Mas a minha mãe... Fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Acolher a minha mãe. Respeitá-la, amá-la, ajudá-la, rezar por ela, fazer tudo para que eu não cause desgosto para a minha mãe, porque ela é minha mãe. A minha mãe pode ser aquilo que ela for, mas a minha mãe, fazer o quê? Tenho que acolher. O empregado pode ser aquilo que ele é. Se não dá para olhá-lo como irmão, ao menos garanta os direitos dele. Amém? Amém. Garanta os direitos dele. O seu patrão pode ser aquilo que ele é, mas você, o empregado, cumpra os seus deveres. O patrão, ao cumprir os seus deveres, ele cumprirá o seu direito, terá o seu direito garantido. E o empregado, ao cumprir o seu dever, também terá os seus direitos garantidos. É o que significa o dia de hoje. Fora disso, é uma loucura. Então, esse texto de Paulo é um texto político. Viu como é que a gente diz que o cristão não deve se misturar na política? Mas se o cristão não faz a política, ele deixa de ser cristão. Porque o Evangelho é essencialmente uma política. O governo, o bem-estar, a igualdade, a justiça está aqui. Sede justos, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. A justiça é o princípio da sabedoria. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para esse texto como um texto que nos inspira essencialmente 3 palavras: não desigualdade, não discriminação, não exclusão. São as 3 palavras fundamentais nesse texto, entre patrões e empregados. Porque todos nós só temos um único Deus, um único Senhor. No mundo não chameis a ninguém de Senhor. Um só é o vosso Senhor. Um só é aquele que morreu na cruz para nos salvar. Um só é aquele que nos criou. É a suma sabedoria. E por causa dessa suma sabedoria, nós temos de deixar tudo e viver em função dessa sabedoria. Aí sim, o Evangelho terá sido aplicado na nossa vida e na praticidade. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, ao coroarmos o nosso dia com a Santa Missa, nós precisamos dizer que o Espírito Santo nos encha com seus dons, nos capacite, para que dia após dia nós morramos no nosso egoísmo, na nossa soberba, na nossa prepotência, na ganância, na vaidade, nas idolatrias e tudo aquilo que atrapalha a nossa entrega a Jesus, a nossa vivência ao nosso ser cristão. E não um cristão qualquer, ao nosso ser católico, mas não um católico qualquer, um católico que pertence a um movimento que se chama ECC do Brasil. Amém? Amém.
Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido por Deus o Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu de bons nossos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, em comunhão de fé entre nós, suplicemos a Deus que seu amor e bondade sempre nos conduzam, dizendo: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela Igreja que faz nascer mulheres e homens novos para Cristo, rezemos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos ministros da Igreja, responsáveis por ajudar as comunidades a definir prioridades na missão, rezemos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos religiosos vocacionados à fidelidade radical ao Evangelho, rezemos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos empregadores chamados a estabelecer relações justas e de mútuo auxílio com seus empregados, rezemos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela nossa Assembleia, convidada neste mês a valorizar a palavra de Deus e por ela se deixar conduzir, rezemos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Por esse dia que está terminando, pelo nosso pregador, e por tudo aquilo que nós aprendemos, para que ponhamos em prática e sejamos, na verdade, homens e mulheres renovados, que se tornarão canal de graça para todas as pessoas da renovação carismática das nossas comunidades e paróquias. Rezemos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor nosso Deus, ajudai-nos a ser fiéis, discípulos e discípulas do vosso Filho, que carregando a cruz nos abriu o caminho da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem
fazemos a devida homenagem e fazer que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que temos convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está desde nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra viva pela qual tu criastes, ele é o nosso Salvador Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, e unir o povo santo ao vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nós associados a seus louvores, cantando a uma só voz. Santificai, pois, estas oferendas derramadas sobre elas do vosso Filho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai esta oferenda ao Senhor. Tanto para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão. Dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e lhe deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. És o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a nossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando após a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Nos agradecemos por nos tornar dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós o favor do seu Espírito. Dai-nos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco
e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que perderam desta vida. Acolhei junto a nós, na luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, ter piedade de todos nós e dar-nos participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo vos serviram a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Deus é nosso Pai, nós somos todos irmãos uns dos outros. Por isso, juntos rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto na esperança aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Os irmãos se acolhem, se saúdam, se desejam a paz. Façamos neste momento uns aos outros. Cordeiro de Deus, traz o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus quer ser o nosso alimento enquanto permanecemos neste mundo, porque Ele é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida. Alguns receberam a vivos e a colos, como você costuma dizer, mas outros, por causa de N situações, não poderão fazê-lo. Mas eu convido a você que não vai poder recebê-lo fisicamente. Feche os seus olhos, coloque-se diante dele e diga: Jesus, eu sei que não mereço, por isso não lhe vou receber, mas por favor, entre na minha casa, entre debaixo do meu teto, visite os lugares mais escuros do meu coração, restaure as partes mais febris, mais débeis, elimine a doença espiritual, a doença física, a doença emocional, a doença psicológica, para que eu possa viver. Pois tu és o Cordeiro de Deus, tu és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno nem igreja em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Tocar
Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Ó Deus, que nutris e fortificais os vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes dons do vosso Filho, viver com Ele para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está bem de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nesse espírito de discernimento, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.